Você quer tirar Hugo Mota e Alcolumbre das casas legislativas. Se você quer um presidente de direita, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados. Se você quer impeachment de ministro do Supremo, pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. A primeira coisa que você tem que entender é que a maioria das pautas, como anistia e outras pautas da direita, não avançam no Brasil, porque figuras do Centrão e a grande maioria delas do Nordeste comandam as duas casas legislativas. Mas é possível mudar isso e tem uma estratégia muito clara da direita para que isso não aconteça a partir de 2027. A estratégia é tão simples que eu vou explicar como se estivesse explicando para uma criança aqui. Esse é o mapa do Brasil. Ano que vem nós vamos ter eleições para o Senado, para a Câmara de Deputados Federal, para deputados estaduais, governadores e presidente da República. Só que tem uma coisa muito interessante na eleição do Senado. Ano que vem você não vai votar em um senador, você vai votar em 2 senadores. Ou seja, 2 votos por eleitor e 2 vagas para o Senado. E qual que é a estratégia da direita diante de tudo isso para a gente ter maioria no Senado e maioria na Câmara de Deputados? É muito simples. Vou usar alguns exemplos para vocês entenderem aqui muito fácil. No Rio Grande do Sul, que é o meu estado, por exemplo, teremos concorrendo ao Senado o Marcel Van Hatten e o Sanderson. Ou seja, o eleitor poderá dar 2 votos, um para o Marcel e um para o Sanderson. E nós também teremos aqui o candidato ao governo, o Luciano Zucco, que é o líder da oposição atualmente. Qual é a estratégia de tudo isso? Os estados que nós temos apenas um senador saindo, nós temos que eleger 2 senadores de direita nesse estado, que é o caso do Rio Grande do Sul, que está saindo Paulo Paim do PT, Luiz Carlos Reins do PP, que é de direita. Agora, se nós formos, por exemplo, para o estado do Ceará, o Ceará, diferente do Rio Grande do Sul, é um estado que vota muito mais na esquerda do que na direita. Lá no Ceará nós temos um senador do PT, um do PSB, ambos de esquerda, e Eduardo Girão, que é de direita. Então, qual que é a estratégia do Ceará? Temos um senador de direita, temos que fazer 2. Como vocês sabem, para resolver a questão do Brasil, hoje a mais importante é o Senado. O mais importante é o Senado. Quer tirar o Xandão? Senado. Quer tirar ministro do Supremo? Senado. Por isso que alguns estados, o PL está abrindo mão do governo do estado, troca de conseguir votos, inclusive do centro e da centro-esquerda, para o senador da direita, para que a gente venha a ter maioria do Senado. Ou seja, a gente até apoia essa porcaria de governador de vocês. Mas é o seguinte, vocês vão ter que apoiar o nosso senador e eleger o nosso senador. Fechou? Conseguiram entender isso? Tá bom, então, vamos continuar. Ah, mas por que a direita está fazendo isso? Porque tem estados que não adianta lançar governador do PL que não vence. Simples assim, não vence. Então tem que conseguir eleger o senador lá, pelo menos. Isso é estratégia, não é aliança com o inimigo, é estratégia. Aí, Rony, mas eu não quero o Ciro Gomes. Eu também não quero, mas eu prefiro o Ciro Gomes no Ceará do que o Xandão no Supremo Tribunal Federal. Nos estados nós vamos ter que fazer algumas alianças para conseguir eleger o maior número de senadores, porque o Senado é a eleição mais importante. Assim como a Câmara de Deputados, a gente tem que eleger a maioria de deputados de direita. Só assim a gente vai conseguir tirar Hugo Mota e Alcolumbre e ter alguém de direita governando as duas casas. Então, explicando em miúdos aqui para vocês, existem estados que nós não temos nenhum senador. Nesses estados a gente tem que fazer pelo menos um. Estados que nós temos um senador, nós temos que fazer 2. E estados que nós temos 2 senadores de direita, nós temos que fazer os 2 senadores de direita. E os governos dos estados, como é que ficam? Muito simples. Estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, os estados do Sul, onde a maioria vota na direita, a direita vai forte com os melhores possíveis para ganhar os governos desses estados. Agora, os estados em que a maioria vota na esquerda, como é o caso dos estados do Nordeste, é bem provável que a direita, o PL, faça alianças com o centro para trazer esses votos para o senador da direita e aumentar o número de senadores aqui na região do Nordeste. Isso porque o Nordeste tem 9 estados, isso significa 27 senadores. Enquanto a região Sul, por exemplo, olha aqui, ó, o Sul tem só 3 estados, ou seja, 9 senadores. A mesma coisa acontece com o Centro-Oeste e aqui no Sudeste você vai ter 12 senadores. Claro que tem que levar em consideração o Distrito Federal, que também tem mais 3 senadores. Ou seja, para você resolver a situação do Brasil e ter força no Congresso, força nas casas, passar as nossas pautas a partir de 2027 e impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal, o Senado é a eleição mais importante. Então, quando você vê a situação como está acontecendo lá no Ceará, que virou uma grande polêmica, de que tem o PL ali negociando com Ciro Gomes para ele ir ao governo, mas apoiar um senador de direita para fazer 2 senadores de direita lá, não é porque a galera está se juntando com o inimigo e é traidor, não. É estratégia. É estratégia para ter maioria no Senado. Ah, Rony, você concorda ou discorda com essa estratégia? Aí, meu amigo, eu vou deixar pra você que tá assistindo esse vídeo tomar tua própria conclusão. Sabe por quê? Porque o meu papel aqui é explicar a verdade pra vocês, que tem gente que insiste em brigar e não fala a verdade. Mas a verdade é essa. O povo tá sempre reclamando, porque é Mota e Alcolumbre, porque é só o Nordeste que comanda as duas casas, porque a gente nunca tem voz. E é fato, o Brasil ele é criado exatamente pro Centrão continuar comandando. E se você quer combater o sistema, quer combater o Centrão, a melhor estratégia hoje é pegar e tirar os votos que são deles e trazer pra nós. Pegar os votos que já são nossos e continuar com a gente.
Essa é a estratégia. Avançar aos poucos no Nordeste, avançar aos poucos no Norte, principalmente ganhar poder no Senado, que você pode barrar também o Supremo Tribunal Federal. Então, agora que você entendeu toda a estratégia que existe por trás de algumas alianças que estão acontecendo a nível de Brasil, é porque existem alguns estados que o governo do estado é muito menos importante do que o Senado. É muito menos importante que o Brasil. É muito menos importante que um plano muito maior para que a direita venha ter força de fato a partir de 2027 no Brasil. Parem de brigar à toa. Parem de brigar à toa. Começar a ser estrategista, porque senão essa gente vai continuar mandando no Brasil e a galera vai continuar reclamando na internet dizendo que ninguém tá fazendo nada. Isso não é a verdade. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas infelizmente muitos não conseguem explicar o que estão fazendo. Eu tô aqui pra isso. Fiz esse vídeo aqui com uma esperança de que as pessoas parem de brigar por picuinha e comecem a remar todo mundo pro mesmo lado. O lado da direita, o lado do bem, o lado do conservadorismo, Deus, pátria, família, liberdade e Bolsonaro solto, livre e concorrendo. Bom, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. E dá uma olhada nisso aqui, que número maldito. É isso mesmo. Me sigam pra mim sair deste número aqui, que eu não gosto nem com a vírgula no meio. De jeito nenhum.